meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para quem está chegando agora pela primeira vez aqui no meu canal, sou a professora Dora de Souza e hoje vim compartilhar com vocês aqui essa peça de vestuário. Estou trazendo para vocês o passo a passo dessa camiseta gola polo para criança e serve aproximadamente aqui de 2 a 3 anos. Então, meus amores, se vocês gostarem desse modelinho, não esqueça de deixar aí o seu joinha, comentem, compartilhem para levar esse trabalho para mais pessoas. Se vocês fizerem esse modelinho aqui ou através da minha videoaula, me marca lá no meu Instagram, Dora Crochê, pois ficarei muito feliz em receber a foto do seu trabalho. E claro, meus amores, se vocês ainda não são inscritos aqui no meu canal, quero fazer um convite muito especial para você. Quero pedir aí a você se inscreva e não esqueça, de ativar o sininho das notificações para que vocês recebam todos os meus vídeos. Então, meus amores, logo após a vinheta, estarei passando para vocês toda a lista aqui de materiais e daremos início aqui a mais uma aulinha. Para fazer aqui a nossa blusa, gola polo, estarei usando aqui, esse amarelo canário, com o número 12,89. E o tex aqui, desse fio é 295. A agulha indicada para esse fio é de 1,75, certo? Vou usar aqui, o fio verde. É o verde esmeralda, com o número 5363, também 295. Quando eu for fazer o escudo, estarei usando aqui essas duas tonalidades, o branco, com o número aqui 8001, é o mesmo tex, e o azul, vou usar aqui, esse azul bique, o número aqui dessa cor é 2829, também aqui, do mesmo tex. Então, como vem indicando aí no fio, a agulha é de 1,75, estarei usando, certo? Vocês vão usar aí de acordo com o fio que vocês estarão utilizando, na hora de vocês escolherem aí qual agulha utilizar. Vou usar a fita métrica, vou também estar usando aqui, botões, vou ver se vai ser 2 ou 3, tesoura, para os arremates, e se eu for utilizar mais alguma coisa, eu falo para vocês aí no decorrer do meu vídeo. Então, agora sim, vamos iniciar o nosso passo a passo. Pronto, meus amores, antes de eu iniciar aqui o passo a passo, quero falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre essa peça aqui, de vestuário. Hoje estou trazendo ela em gola polo com mangas, mas se vocês tiverem interesse que eu traga o passo a passo de uma camiseta regata infantil ou para adulto, deixem aí nos comentários que eu vou estar procurando um tempinho para me criar a peça, gravar a aula e trazer para vocês. Não tem como eu fazer todos os tamanhos, pois já está bem próximo da Copa, mas esse modelo aqui é bem simples, é bem fácil de vocês estarem conseguindo fazer aí adaptações. Estou trazendo aqui para essa idade, mas vocês podem fazer em qualquer tamanho. Só vocês pegarem aí uma camiseta, tá tirando aí a medida da gola, dá um descontinho aqui, pois depois, a gente vai estar fazendo essas bordas e vocês podem estar aumentando. Se for para uma idade maior, bem próximo aí de 3 anos, vocês podem estar aumentando de 2 em 2 pontos. A gente começa fazendo um cordão de correntinhas, divide aqui, em 5 lados, e para cada lado você pode estar aumentando de 2 pontos aqui, 2 do outro lado, como também vocês podem estar diminuindo se for aí para uma idade de uma criança menor, tá bom? Então, é simples, vocês vão conseguir fazer com certeza, certo? E como eu já falei, se quiserem camiseta regata, deixem aqui nos comentários que aqueles que tiverem mais pedido, seja para uma criança menor, seja para adulto, vou estar tentando gravar a aula e trazer o passo a passo para vocês. Então, é isso, meus amores, chega de mais delongas e vamos iniciar a nossa aulinha. Pronto, meus amores, e eu vou iniciar aqui o meu vídeo explicando aqui para vocês, eu fiz aqui um desenho
não olhem, não sou muito de desenhar, né? Então, eu fiz aqui, ó, o seguinte, a gente vai estar iniciando, fazendo aqui a pala da nossa blusa, né? E vocês podem estar aproveitando aqui para estar fazendo aí outras peças, né? Vou fazer com vocês uma blusa, mas vocês podem estar fazendo aí vestidinhos também, tá bom? E é interessante que vocês meçam aí, peguem aí uma blusa, vocês podem estar fazendo aí qualquer tamanho, vocês vão estar apenas aumentando ou diminuindo aí a quantidade de correntinhas, né, para iniciar o seu trabalho, e depois vocês podem estar se baseando por esse tamanho aqui. Estou fazendo aqui, vai servir para uma criança aproximadamente de 2 a 3 anos, vocês sabem que varia, pois tem umas crianças que é mais cheinha, outros mais magrinhos, né? Então, é assim, a pala será dividido aqui, ó, em 5 lados. Temos aqui, ó, um lado maior, onde será a parte das costas. Aqui vai ser a parte da frente, onde eu dividi aqui, ó, as duas partes menores. E aqui, ó, vai ser a parte da manga, tá bom? Veja que esse lado é igual esse, aqui também é igual, certo? Vou estar explicando para vocês bem direitinho aí no decorrer do vídeo. E eu vou iniciar aqui, meus amores, para fazer esse tamanho, com uma quantidade de 92 correntinhas. E como eu já falei, vocês podem estar medindo aí, podem estar iniciando, né, com uma quantidade menor de correntinha ou maior. Isso é trabalhando com esse tex, né, que eu mostrei para vocês, ó. O tex aqui, ó, de 295. Se vocês forem estar usando um tex maior, aí vocês terão que trabalhar aí uma quantidade menor de correntinhas, né, para fazer para essa idade. Por isso que é interessante que vocês meçam aí na peça, em alguma peça da criança, para poder dar certinho, tá bom? Pronto, meus amores, vamos dar início, né? Eu vou fazer aqui a minha blusa usando aqui a cor amarela. Copa do Mundo está bem próxima e estou fazendo aqui usando as cores da seleção brasileira. Porém, vocês podem estar usando aí qualquer cor, a cor da sua preferência, tá bom? E para fazer aqui o nosso trabalho, eu vou iniciar fazendo um cordão de correntinha. Então, vou dar uma laçadinha aqui, ó, na minha agulha. Eu já vou contar aqui, ó, com essa primeira laçadinha, e é o seguinte, se vocês tiverem aí um ponto um pouco apertado, eu estou fazendo aqui com a agulha que eu vou estar fazendo a minha peça. Porém, se você tiver um ponto muito apertado, meus amores, eu aconselho você a fazer esse cordão de correntinha com uma agulha de número maior. Pode ser a de número 2 ou até mesmo a de 2,5. Vai depender muito aí da tensão do seu ponto, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, um total de 92 correntes. Vou deixar aqui o meu ponto bem soltinho, aqui a minha correntinha, ó, bem folgada, para poder dar certinho. Então, aqui eu já fiz 3 correntes, vou fazer aqui, ó, 4, 5. Pronto, trabalhei aqui as minhas 92 correntinhas. Agora, eu vou voltar, né, contando, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, na minha 5ª corrente e vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto. Então, contando com esse ponto aqui, meus amores, de correntinhas, eu já tenho aqui, ó, 2 pontos. Então, a gente tá fazendo aqui, ó, um lado desse menor aqui, ó, da nossa pala, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, já tenho 2. Vou fazer aqui um total de 9 pontos. Vou distribuir um ponto alto para cada ponto. Então, aqui eu tenho 3. Pronto, trabalhei aqui os meus 9 pontos altos. Então, como tá sugerindo aqui, eu vou fazer 9 pontos mais um aumento. O meu aumento será de 2 pontos no mesmo lugar, tá bom? Então, aqui, ó, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, na minha próxima correntinha e vou fazer um aumento de 2 pontos.
Então, faço aqui o meu primeiro, venho aqui, ó, na mesma correntinha e faço mais um ponto. Faço 2 correntes de separação, vou vir aqui, ó, no meu ponto seguinte e vou fazer um aumento, 2 pontos juntos. Então, aqui eu estou fazendo, né, um aumento. Aí, eu vou trabalhar uma sequência, né, de 20 pontos. Não conto com esse aumento aqui, ó. Esse aumento é separado, é fora a parte. Faço o meu aumento, aí eu inicio trabalhar uma sequência de 20 pontos. Um ponto aqui para cada correntinha aqui da minha base. Então, aqui eu já fiz 2. Então, aqui é a nossa primeira divisão. Estamos aqui, ó, na divisão, na segunda divisão, que é a parte da manga, né? Uma da parte aqui da manga. Então, já fiz 3, 4. Pronto, fiz aqui a minha sequência de 20 pontos. Confiram aí, né, se vocês fizeram também 20 pontos. Aí, eu vou vir aqui, ó, no meu próximo pontinho e vou fazer o aumento. 2 pontos nesse mesmo espaço. Então, aqui a gente fez aqui, ó, um lado da manguinha. E vamos estar iniciando aqui, ó, perdão, fiz aqui os meus 2 pontos, vou fazer 2 correntinhas, vou vir aqui e faço mais um aumento de 2 pontos juntos. É como se fosse um lequinho, né, separando aqui os nossos 5 lados. Veja que a gente faz um lequinho aqui, ó, quando você separa um lado do outro. Lequinho é 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos no próximo ponto, certo? E agora a gente vai estar fazendo aqui, ó, meus amores, esse lado aqui, que tem aqui 22 pontos mais um aumento. É o lado da parte das costas. Então, vou trabalhar aqui uma sequência de 22 pontos. Então, fiz 1, 2. Feito aqui, ó, os meus 22 pontos, né, após o meu aumento, vou vir no meu próximo ponto, vou trabalhar aqui 2 pontos juntos, faço aqui o meu aumento. Aí, eu faço 2 correntinhas, laço o meu fio, venho na corrente seguinte e trabalho mais um aumento, 2 pontinhos juntos. Agora, a gente vai estar fazendo a outra parte, né, o outro lado da manguinha, e eu vou trabalhar aqui uma sequência de 20 pontos. Então, após fazer o meu aumento, eu inicio 1, 2, trabalhei aqui os meus 20 pontos, né, fazendo aqui a segunda manguinha. Vou laçar o meu fio, da mesma forma, vou trabalhar aqui o meu aumento, 2 pontinhos juntos, aqui, ó, nesse mesmo furinho, nessa mesma correntinha. Aí, aqui eu vou fazer 2 correntes, laço o meu fio, venho na corrente seguinte, faço mais um aumento, 2 pontos juntos, e vou finalizar aqui a parte da frente, né? Distribuindo aqui um total de 9 pontos. Então, aqui eu faço 1, 2. Pronto, meus amores, finalizei aqui, ó, distribuindo 9 pontos e me sobrou aqui, ó, uma correntinha. Eu sempre gosto de fazer uma correntinha a mais, caso a gente conte errado, né? É melhor sobrar uma correntinha aqui, ó, no final do que faltar e você ter que desmanchar aí todo o seu trabalho. Então, quando vocês forem fazer as correntinhas, procurem fazer uma a mais e depois é só desmanchar, tá bom? E agora a gente vai estar dando início aqui à nossa segunda volta. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, 2 e 3 correntes. Viro a minha peça. Então, essa correntinha corresponde ao meu primeiro ponto alto. E a gente vai estar trabalhando agora pelo lado avesso. E eu vou estar retornando aqui, ó, fazendo um ponto alto para cada ponto. Então, aqui eu faço 1, 2, né, com esse, contando com as correntinhas, 3,
Trabalhei aqui, ó, uma sequência de 11 pontos, né, fui colocando um pontinho aqui, ó, em cima de cada ponto da volta anterior. E aqui, meus amores, a gente vai estar fazendo um lequinho, vamos estar fazendo o nosso aumento aqui. O nosso aumento será, né, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui, ó, no mesmo espaço. Então, em cada espacinho desses aqui, ó, onde a gente separa um lado do outro, né, a gente vai estar fazendo um lequinho com 4 pontos, separado por 2 correntinhas. Então, deixa eu só vir aqui, ó, novamente, vou estar iniciando. Então, faço aqui o meu primeiro ponto alto do meu lequinho. Venho aqui no mesmo lugar, trabalho mais um ponto. Então, eu fiz aqui, ó, 2 pontos. Separo aqui, ó, com 2 correntinhas e trabalho mais 2 pontos altos nesse mesmo lugar. Dessa forma, vai aumentando, né? Abrindo aqui, dando largura à pala da nossa blusa. Então, fiz aqui os meus 2 pontos altos, vou vir aqui, ó, em cima do nosso primeiro ponto e trabalho um ponto alto. E vou seguir fazendo dessa forma por toda a minha carreira. Em cada ponto alto, eu trabalho um ponto, chegando aqui, ó, no espaço, eu faço um lequinho. Coloco 2 pontos, separo com 2 correntinhas e repito os 2 pontos. E seguirei fazendo um pontinho para cada ponto da volta anterior. Então, é bem simples, né? Vou continuar aqui e eu já retorno. Retornando aqui, ó, para finalizar a nossa segunda volta. Então, vou laçar o meu fiozinho, vou vir aqui, ó, no ponto de correntinha e trabalho o meu ponto alto normal. Vou subir aqui, ó, 2 correntinhas, 3 correntinhas, para dar altura ao meu primeiro ponto alto, viro a minha peça. E vou retornar, né, fazendo aqui os meus pontos altos. Porém, a partir dessa terceira volta, meus amores, eu vou estar pulando aqui a primeira alcinha, certo? Vou estar trabalhando, pegando aqui em cima da segunda alcinha apenas, ó, para ficar aqui um relevinho. Vou estar distribuindo aqui, ó, os meus pontos altos, normal, pegando apenas a segunda alcinha. Se você quiser pegar as duas, fica aí à vontade. Então, vou seguir fazendo aqui, ó, um ponto para cada ponto. Pronto, chegando aqui, ó, dentro do lequinho anterior, trabalho aqui, ó, dentro, repito, 2 pontos altos, 2 correntes, venho no mesmo lugar, trabalho mais 2 pontos, para fazer aqui a viradinha, né? Laço o meu fio, vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, só que eu não pego as 2 alcinhas, procuro aqui a segunda alcinha, e vou seguir distribuindo um ponto para cada ponto, e quando chegar aí, ó, nos cantinhos, eu vou estar fazendo aqui, ó, esse lequinho, 2 pontos, 2 correntinhas, e repito os meus 2 pontos. Então, meus amores, eu vou fazer aqui até finalizar a volta, e eu já retorno. Olha, meus amores, eu retornei aqui, né, eu quero falar um pouquinho com vocês. Quero pedir a você que me segue há bastante tempo, a você que chegou agora, né, no meu canal. Quero pedir a interação aí de vocês, se realmente vocês estiverem gostando desse trabalho. Não esqueça de deixar o seu joinha, pois ele é muito importante para que eu possa estar dedicando mais tempo, para estar criando aqui novos projetos, né? Vocês sabem, vocês que são artesãos sabem como é difícil o trabalho do artesão, principalmente se a gente tem aí uma outra profissão. No meu caso, sou professora da educação, trabalho no Fundamental 2, 4 séries diferentes, 4 turmas, então é assim muito puxado, todos os dias temos que estar fazendo planos de aula. Quem é professor sabe muito bem que você não trabalha, não é somente na escola, né? A gente traz muito trabalho para casa, pois se você quer fazer um bom trabalho, você tem que planejar e fazer bem feito. Então, assim, depende muito do apoio
das mensagens, das visualizações de vocês, para que eu possa estar dedicando mais tempo para estar criando novos trabalhos e estar gravando a aulinha para vocês. Não disponho de muito tempo, mas tudo que eu vou fazer, eu procuro fazer da melhor forma. Faço com muito carinho. E quero agradecer muito a cada um de vocês que já vem comentando as mensagens que vocês deixam assim maravilhosas, né? Então, sou muito grata a cada um de vocês. Fiz aí um amigurumi, quero falar um pouquinho sobre esse amigurumi. Eu sabia, né, que ia repercutir um pouco, eu sabia que ia ter pessoas que não iam aceitar, porém não achei que seria tanto, pois a gente vive em uma democracia e temos que respeitar, né, o trabalho do outro, temos que respeitar a opinião do outro. Sem falar que eu deixei bem claro, né, que eu estava trazendo o passo a passo, pelo fato que eu tinha recebido uma encomenda, e assim como se eu estivesse recebido uma encomenda para mim fazer o outro candidato em amigurumi, eu também teria trazido passo a passo aqui no meu canal, né? Meu canal não é de política. Se eu quisesse estar puxando para um lado, eu teria trazido o vídeo muito antes, né? Logo no início aí da campanha, mas eu trouxe já no domingo, não, no sábado, que no domingo seria a eleição, né? Então, eu trouxe apenas porque foi um trabalho como qualquer um outro, que eu levei bastante tempo para mim criar a peça e tá gravando o passo a passo. Sabia que ia agradar a alguns, outros não, porém assim eu fiquei muito decepcionada com alguns comentários, né, muito desagradáveis. Eu faço assim, eu penso dessa forma, sei que muitos não pensam como eu, mas se eu estou assistindo um vídeo, se tem um conteúdo que eu não gosto, eu pulo, saio do vídeo, não vou ofender, né? Porque a gente sabe que é um trabalho como qualquer outro, um trabalho em amigurumi. Então, as pessoas que comentaram positivamente, agradeço muitíssimo, muitas pessoas compreenderam, porém, assim, teve algumas que, Jesus, só Jesus na causa, né? Assim, muito ódio no coração. Então, lamentavelmente, né? Perdi alguns seguidores, isso é normal. Quem sou eu, né, para agradar todo mundo? Mas fico feliz com os inscritos que continuaram, com as pessoas que continuaram aqui no meu canal, mesmo após ter trazido aí esse vídeo, né? Como eu já falei, vivemos numa democracia e devemos respeitar a opinião, desde que não venha a ofender o outro, né? Então fica a dica aí, se eu não gosto de uma coisa, eu não curto, eu não comento, não compartilho, também não vou ofender. Então, para vocês que me seguem e gostam do meu trabalho, muito obrigado. Sou muito grata a vocês, pois sem vocês eu não estaria aqui gravando esses vídeos, não estaria vindo compartilhar com vocês os meus trabalhos. Então, um beijo para cada um de vocês, tá bom? E eu já estou chegando aqui no final da nossa terceira volta, vou finalizar e eu já retorno. Pronto, finalizei já aqui a minha terceira volta, vou estar dando início à quarta carreira, fazendo aqui, ó, 3 correntes, viro a minha peça. E da mesma forma, vou estar pegando aqui a segunda alcinha, ó, pulo a primeira, tá fazendo os meus pontos aqui, ó, na segunda alcinha. Então, meus amores, vou estar repetindo, fazendo aqui ponto sobre ponto. Nos lequinhos, vou estar repetindo aí o meu lequinho. Vou estar fazendo quando eu chego aqui, ó, nas duas correntes.
Estarei fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E seguirei fazendo os meus pontos, pegando aqui apenas a segunda alcinha. Então, vou fazer aqui, acho que é umas 10 a 11 carreiras, dessa forma. Já estou aqui, ó, na quarta volta. Vou seguir distribuindo aqui, ó, os meus pontos, vou adiantar aqui essa pala. E eu já retorno para fazermos juntos, tá bom? Olha, meus amores, retornei aqui, falei que iria estar fazendo ponto sobre ponto. Eu iria fazer esse ponto fantasia mais embaixo, porém, eu resolvi estar fazendo agora na quinta volta, certo? Então, aqui eu vou subir 3 correntes, como sempre, eu faço 3 correntinhas, viro a minha peça. E como a gente tá fazendo aqui, ó, do lado direito, né, ó, da palhinha aqui, ó, da nossa blusa, então, vou fazer aqui esse ponto fantasia. Então, fiz um ponto de correntinha, venho aqui, ó, vou fazer mais um ponto. Esses 2 pontos aqui é para fazer depois a borda, né? Pra gente tá colocando os botões e depois no outro lado, fazer as casinhas para prender aí os nossos botões. Então, fiz aqui, ó, 2 pontos. Vou laçar o meu fio, vou pular aqui, ó, esse ponto, vou vir aqui, ó, no próximo. A gente vai estar fazendo aqui o ponto cruzado, certo? Então, pulei um ponto, não faço nenhuma correntinha. E faço o meu ponto alto. Venho aqui, ó, no próximo, faço mais um ponto alto. Vou laçar o meu fio e agora eu vou estar retornando, ó. Vai ficar cruzado aqui, ó, por cima desses dois, né? Então, vou vir aqui, ó, nesse pontinho que eu pulei, esse ponto aqui, ó, de base, sendo o terceiro ponto aqui, ó, contando do início, né? Aqui, ó, da bordinha. E trabalho o meu ponto alto normal, ó, dou uma alongada. Faço aqui, ó, o meu ponto, tiro 2 alcinhas e tiro mais 2. Então, aqui, ó, fica um ponto fantasia bem bonito. E é bem simples. Vou estar pulando aqui, ó, novamente um ponto, venho no segundo e faço aqui um ponto alto. Faço o meu segundo ponto alto. Laço o meu fio, retorno aqui, ó, no ponto que eu pulei e trabalho um ponto alto. Fazer mais uma vez, pulo um ponto de base, venho aqui, ó, no próximo, um ponto alto, o meu segundo ponto alto, laço o fio, vou retornar, trabalho o meu ponto alto cruzado. Então, veja como fica bem bonito, né, ó. Aqui é opcional, se você não quiser trabalhar dessa forma, é só você seguir fazendo aí o seu ponto alto da forma como a gente vinha fazendo, tá bom? E vai bater certinho aqui, ó. Eu vou continuar fazendo. Quando eu chegar aqui, ó, no intervalo, pra gente fazer o aumento, eu retorno. Pronto, resolvi vir fazer aqui, ó, o último com vocês, né? Bate certinho aqui a quantidade, ó. Tenho aqui, ó, 3 pontos restantes. Pulo esse aqui, venho aqui, ó, no próximo. Faço o meu primeiro ponto alto aqui, ó, dos 2. Aqui, ó, em cima eu faço o meu último ponto dessa lateral. Vou retornar o ponto que eu pulei e faço o meu ponto alto cruzado. E aqui, ó, dentro eu vou fazer da mesma forma, vou fazer 2 pontos altos, fazer o meu lequinho normal. 2 pontos altos, 2 correntes de espaço. Venho aqui, ó, e trabalho o outro lado aqui, ó, do meu lequinho, 2 pontinhos juntos. Laço meu fio. Aqui, ó, eu vou pular esse ponto, vou vir aqui, ó, no próximo, faço aqui o meu ponto alto. Aqui eu faço o meu segundo ponto alto, laço o meu fio, retorno nesse que eu pulei e trabalho o meu ponto alto cruzado. E vou seguir fazendo dessa forma até chegar aqui, ó, novamente no outro lequinho. Quando eu chegar aqui, eu retorno para fazer mais uma vez aí o aumento com vocês. Pronto, ó, cheguei para finalizar aqui, ó, esse lado com vocês, pulo esse aqui, ó, novamente. Faço aqui a minha sequência de 2 pontos. Estamos fazendo aqui, ó, o primeiro lado da manguinha, certo?
Aí aqui eu vou laçar o meu fio, retorno no ponto que eu pulei, faço o ponto alto, venho aqui, vou trabalhar o meu lequinho, que é 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos novamente. Então, até aqui, vem batendo certinho, né, a quantidade de pontos aqui, ó. Já vou iniciar aqui, ó, o lado das costas, tá bom? Vou fazer. Se tiver que fazer alguma adaptação aqui, ó, porque eu nem contei ainda, se tiver de fazer uma adaptação, eu retorno para fazer com vocês. Caso contrário, se não se bater certinho aqui a quantidade de pontos, eu vou seguir e vou finalizar a volta. Pois aqui esse lado e esse será do mesmo jeito aqui, ó, desses dois que a gente já fez, né? Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó, a parte das costas, perdão, aqui, ó. Aqui eu tenho que pular nesse primeiro para vir aqui, ó, para o segundo. Aí eu faço a minha sequência de 2 pontos e retorno aqui, ó, no que eu pulei. Então, se bater certinho a quantidade de pontos, eu retorno pra gente dar início aqui, a sexta volta, tá bom? Pronto, meus amores, retornei aqui, ó. Estou bem aqui, ó, no meio da pala, né? Aqui, ó, na parte das costas. E aqui eu tenho que fazer uma adaptação, né? Eu fui fazendo, distribuindo aqui os meus pontos alto cruzado. E cheguei bem aqui, eu ia ficar apenas com 2 pontos, e eu tinha que ficar com 3 para bater certinho. Então, para que não tenha diferença, né, ó, desse canto para esse, a diferença seria mínima, mas para a diferença não ficar aqui nos cantos, né, esse ficar diferente desse, eu resolvi fazer a minha adaptação bem aqui, ó, no meio. Então, vocês vão estar fazendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos alto cruzados, da mesma forma como a gente vinha fazendo. Pois eu tenho que fazer aqui, ó, 13, esse espaço aqui vai caber 13 pontos alto cruzados. Então, eu fiz 6, aqui sem fazer nenhuma adaptação. Vou estar fazendo aqui o meu 7º com adaptação, e depois eu trabalho mais 6 pontos alto cruzado normal, tá bom? Então, você fizer aí, quando fizer aí o 6º ponto alto cruzado, veja bem. Eu vou vir aqui, eu teria que pular aqui, ó, esse ponto e vir aqui trabalhar 1, 2 pontos altos para mim voltar e cruzar. Porém, eu não vou pular nenhum ponto. Então, vou vir aqui, ó, já no meu ponto seguinte, vou trabalhar um ponto alto normal, venho no meu próximo, trabalho aqui a minha sequência de 2 pontos. A diferença é que eu não pulei aqui, ó. E para mim retornar e fazer o meu ponto alto cruzado, eu vou pegar aqui, ó, em cima, aqui, ó, no mesmo ponto que eu trabalhei o meu último ponto alto cruzado, aqui anterior. Ó, dessa forma, venho aqui, faço o meu ponto alto cruzado normal. Então, apenas não pulei aqui um ponto. Aí, aqui eu vou retornar, vou estar trabalhando mais 6 pontos alto cruzado, da mesma forma como eu iniciei com vocês, ó. Pulo esse, venho aqui, ó, no próximo, faço o meu primeiro aqui, ó, faço o meu segundo, laço o fio, retorno para cruzar aqui, ó. Então, já fiz aqui o meu primeiro, vou estar fazendo mais 5, totalizando aqui, ó, 6 pontos alto cruzado, após fazer aqui a adaptação, tá bom? Pronto, meus amores, finalizei aqui, ó, os meus 6 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, eu fiz o meu, aqui foi o 7º ponto, né, onde eu fiz aqui a adaptação. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou aqui, ó, com 13 pontos cruzados aqui na parte das costas, certo? Aí, aqui eu vou repetir o meu aumento, que é o meu lequinho de 2 pontos altos, separados com 2 correntinhas, e repito mais 2 pontos. Então, agora eu vou finalizar a volta, pois esses outros 2 lados do mesmo jeito que a gente já trabalhou aqui, ó, nesses 2 primeiros. O primeiro lado aqui, ó, da frente e essa manguinha, tá bom? Pronto, meus amores, vim finalizar aqui, ó. Como a gente fez 2 pontos no início dessa volta, vamos finalizar aqui, ó, com 2 pontos sem fazer aqui cruzado, né? Fazer a bordinha. Aí, aqui eu já vou iniciar a minha volta de número 6, subindo 3 correntes. E agora, eu vou trabalhar o meu ponto alto aqui, ó,
distribuindo um ponto para cada ponto, pegando aqui, ó, a alcinha de trás. Perdão, deixa eu desmanchar, pois eu não tinha laçado o meu fio. Laço o fio, venho aqui, ó, trabalho o meu ponto alto normal, pegando aqui apenas a segunda alcinha. E vou seguir dessa forma por algumas carreiras, né? Distribuindo um ponto para cada ponto, pegando sempre na segunda alcinha. Chegar no lequinho, voltar fazendo os aumentos, certo? Então, aqui, ó, estamos do lado avesso, né? Aqui é o lado direito. Veja como realça bastante aqui, ó. A nossa palhinha tá ficando dessa forma. Então, eu gostei muito dessa carreirinha, mas como eu falei, aqui é opcional, caso não queira fazer, só fazer da forma como eu estou fazendo essa volta. Pontinho para cada ponto, pegando apenas a segunda alcinha. Então, vou adiantar e eu já retorno. Estamos aqui, ó, na volta de número 6. Pronto, meus amores, retornando. Confeccionei aqui, ó, um total de 10 voltas, certo? Fui fazendo, né, da forma como eu expliquei para vocês. Então, eu fiz com vocês, né, o início aqui, ó, da nossa volta de número 6, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aí, eu trabalhei ponto sobre ponto, fiz aqui a volta de número 6, a volta de número 7 e a volta de número 8, distribuindo um ponto para cada ponto de base, fui pegando aqui a segunda alcinha. Quando eu cheguei aqui, ó, na minha 9ª volta, meus amores, eu resolvi fazer da seguinte forma. Eu trabalhei aqui apenas a parte da frente, né, com esse ponto cruzado, da mesma forma como a gente fez aqui essa volta de número 5. Aí, eu fiz apenas aqui, ó, trabalhei os meus 2 pontos aqui, ó, da bordazinha. Aí, eu fiz o meu ponto cruzado, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Não tive que fazer nenhuma adaptação, fui fazendo cada ponto desse cruzado, pegar aí 3 pontos, né, da volta anterior. E eu fiz aí os 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso, 8 pontos cruzados. E aqui, ó, no intervalo, eu fiz o meu aumento, né, o meu lequinho, 2 pontos, 2 correntinhas. E quando cheguei aqui, ó, na parte do ombro, aí eu trabalhei o meu ponto normal, um ponto para cada ponto, ó. Fiz apenas aqui, ó, na parte da frente, tanto do lado esquerdo como do lado direito, certo? Quando eu cheguei aqui, ó, eu fui pegando apenas a alcinha de trás. Aí, eu retornei, fazendo a minha volta, ó, com ponto alto também, pegando aqui apenas a segunda alcinha. Então, aqui, ó, eu estou do lado direito, né, da minha peça. A gente sabe que é o lado direito, meus amores, você vai lá para o início da sua volta, onde você iniciou a sua primeira volta fazendo pontos altos, aqui as correntinhas. Então, é diferente, aqui, ó, é o lado avesso. Você observa aqui pela primeira volta em pontos altos, aqui, ó, em cima da correntinha. Então, aqui é o lado direito, né, ó, do nosso trabalho, certo? E para a gente dar continuidade aqui na nossa pala, eu vou explicar, vou virar assim, ó, fica melhor de vocês entenderem. Ó, nós vamos fazer o seguinte, aqui é a parte da frente, certo? Só que aqui para fazer a nossa gola, né, vocês sabem que todas as blusas, ela vem um pouco para frente, a parte das costas, ela passa um pouco para frente. E a gente vai fazer do mesmo jeito, ó. A gente vai estar fazendo dessa forma. Ou seja, depois a gente vai estar fazendo carreiras de aumento apenas na parte das costas, né? E vai ficar mais ou menos assim, ó. A parte das costas aqui, ó, ela vai subir um pouco, né? E ela vai vir. E para ficar retinho aqui, ó, embaixo, vamos trabalhar carreiras de aumento, certo? Só que eu já estou aqui, ó. Se vocês quiserem arrematar, vocês podem estar fazendo primeiro a parte dos aumentos. Eu já estou aqui, eu vou continuar, vou já fazer aqui as nossas bordas, né? Dos 2 lados. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó,
Deixa eu só desmanchar essa correntinha que eu fiz. Finalizei aqui o meu último ponto alto. Vou fazer uma correntinha para mim virar aqui, ó. Vou vir aqui, ó, nesse mesmo lugar, ó. Trabalho um ponto baixo. A gente vai estar fazendo borda dos dois lados, né? De um lado, vamos estar costurando, vamos estar aplicando os botões. E do outro lado, vamos fazer a casa, tá bom? Então, meus amores, ó, a gente vai estar fazendo aqui, ó, do lado esquerdo. E vocês sabem que para homens, né, a gente coloca os botões do lado direito. Então, a gente vai estar fazendo esse lado aqui, vamos estar fazendo a casa. E desse outro lado, ó, só posicionando aqui, ó. Aqui é o lado esquerdo e o lado direito, né, aqui, ó. Então, desse lado, a gente vai estar fazendo as casas para colocar os botões. E aqui, ó, do lado direito, a gente vai estar colocando os botões. Só que aqui é unissex, né? Se você quiser fazer para mulher, você inverte aí o lado para aplicação de botões e casas, certo? Então, aqui, ó, só voltando aqui, ó, novamente. Então, a gente tá fazendo aqui a nossa primeira volta aqui, ó, da borda. Estamos fazendo, ó, do lado esquerdo, do lado avesso, aliás, né? Então, eu fiz uma correntinha, fiz um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, no nosso ponto alto, aqui, ó, deitado. Pegando aqui, ó, no meio do ponto. E vou trabalhar um ponto baixo. Se você achar necessário colocar 2 pontos, você coloca, porque um ficou bem aqui, ó, em cima. Vou ver aqui, ó, com 2 pontos. 2 pontos em cada ponto deitado. Pronto, já venho aqui, ó, pro meu próximo ponto, pegando aqui, ó, na correntinha. Esse ponto aqui era o de correntinha. Pronto, então, vou estar colocando 2 pontinhos baixos. 2 pontinhos baixos aqui, ó, para cada ponto deitado, viu? No final, eu passo para vocês a quantidade de pontos que eu trabalhei aqui nesta lateral. Olha, meus amores, eu desmanchei, né? Eu dei continuidade fazendo apenas 2 pontos, só que ficou repuxando um pouco, certo? Então, eu vou refazer aqui, ó, com vocês. Então, aqui, ó, da mesma forma, faço um bem aqui, ó, em cima do ponto. Vou fazer 2 pontos nesse aqui. Então, já fico com 3, né? 3 pontos. Vou estar fazendo, meus amores, um ponto aqui, ó. Veja que essa última volta eu trabalhei aqui, ó, em cima desse ponto de correntinha. Então, eu tenho aqui, ó, a correntinha onde eu fiz esse ponto. Então, vou vir bem aqui, ó, dentro da correntinha e trabalho um ponto. Então, vou estar distribuindo um total de 3 pontos em cada carreira. Fiz aqui, ó, esse ponto. Aqui, ó, no ponto deitado, vou trabalhar 2 pontos. Dessa forma, vai ficar bem retinho, não vai ficar repuxando aqui a borda do nosso trabalho. Aqui, ó, em cima, aqui onde eu fiz o ponto de correntinha aqui, ó, na lateral, eu faço um ponto baixo. E aqui, ó, no ponto deitado, vou estar fazendo 2 pontos baixos. Aqui, ó, no ponto de correntinha, bem aqui onde eu trabalhei o ponto, eu faço o ponto baixo. E é isso, vou fazer por toda a minha volta, 3 pontos, ao invés de 2 pontos em cada carreira. Então, vou adiantar e eu já volto. Pronto, confeccionei aqui, ó, fiz aqui um total de 30 pontos, certo? Ó, cheguei aqui, ó, eu trabalhei o meu ponto aqui, ó, em cima. Aí, eu fiz apenas 2 pontos aqui, ó, certo? Fiz um ponto aqui, ó, no meio do ponto deitado e um bem aqui, ó, em cima. Então, fica
3 pontos aqui, ó, já pegando aqui, ó, em cima dessa volta, certo? Então, fiquei com um total de 30 pontos. E eu vou fazer, meus amores, mais 2 carreiras, né, de pontos sobre ponto. Então, aqui eu vou subir uma correntinha, corresponde ao meu primeiro ponto baixo. Vou virar a minha peça, ó, venho aqui, ó, no ponto seguinte e vou fazer por 2 voltas. Aqui, ponto sobre ponto. Aí, eu retorno pra gente dar continuidade, certo? Pronto, meus amores, então, já confeccionei aqui as minhas 3 voltas, né? E eu vou estar aplicando aqui, ó, 3 botões, certo? Já coloquei aqui as minhas marcações. E eu vou estar dando início aqui à nossa 4ª volta. Então, aqui eu vou subir uma correntinha, corresponde ao meu primeiro ponto baixo. Eu coloquei aqui, ó, porque é o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos, certo? Aqui na parte de cima vai ficar, ó, 2 pontos baixos. Vou fazer 2 correntinhas de espaço para fazer aqui a nossa casa. Vou estar pulando aqui, ó, esses 2, aí eu vou estar tirando aqui o meu primeiro marcador. Pulo 2 pontos de base, venho aqui, ó, no terceiro, faço aqui, ó, um ponto baixo. E vou trabalhar aqui, ó, uma sequência de 9 pontos, contando com esse aqui. Então, já tenho 1, 2, 3, pronto, fiz aqui, ó, 8. Vou vir aqui, eu marquei aqui no lugar onde eu ia parar de fazer os meus pontos. Faço aqui, ó, o meu 9º ponto. Aí, eu vou fazer novamente 2 correntinhas. Pulo aqui, ó, 2 de base e inicio mais uma sequência de 9 pontos. Então, já fiz 1, 2, 3. Pronto, fiz aqui, ó, 8 novamente. Vou tirar aqui o meu marcador e vou trabalhar aqui, ó, o meu 9º ponto. Aí, eu faço 2 correntes, pulo 2 de base e vou finalizar distribuindo aqui, ó, um ponto, 2, 3 e 4. Então, aqui embaixo ficou 4 pontos. Então, pronto, meus amores, só recapitulando aqui, ó. Então, eu trabalhei 2 pontos, fiz 2 correntinhas, pulei 2 de base, aí trabalhei 9 pontos. 2 correntinhas, pulei 2 de base, 9 pontos. Aí, eu fiz 2 correntinhas, pulei 2 de base. E aqui eu finalizei com 4 pontos. Isso, meus amores, para esse botão aqui, ó. As casas que vocês vão fazer é de acordo com o tamanho do botão de vocês. Vocês vão estar medindo aí, ó. Façam aí com as 2 correntinhas. Veja se o seu botão, ele vai passar, ó. O meu aqui, ó, ele passa livremente. Não pode ficar muito folgado, né? Então, aqui eu vou estar aplicando 3 botões, certo? E agora, eu vou estar retornando. Então, aqui a gente fez a volta de número 4. E vou estar fazendo aqui, ó, uma correntinha. Viro a minha peça, venho aqui, ó, vou trabalhar mais 3 pontos. Totalizando aqui, ó, 4 no início. E aqui onde a gente fez 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos. Vamos seguir aqui com a mesma quantidade de pontos que a gente pulou na carreira anterior, né? E trabalho aqui, ó, 9 pontos. Chegando aqui, eu faço 2. Então, vou estar fazendo essa carreira e mais outra. Vou finalizar essa e vou retornar distribuindo a mesma quantidade aqui de 30 pontos. Então, vou adiantar e eu já retorno. Pronto, meus amores, finalizei aqui, ó. Então, após eu fazer aqui a carreira, a 5ª volta, né, ó, onde eu preenchi aqui as casinhas, fiz mais uma carreira. E vocês vão estar posicionando aí, ó, deixando aqui, ó, bem retinho, como se já tivesse prendendo aqui, ó. Para vocês observarem, meus amores, se esse lado, ele ficou, ó, rentinho a esse outro. Esse lado aqui que a gente ainda vai fazer a borda. Pelo fato que a próxima
borda que a gente for fazer, ela vai ficar por baixo, né? E esse daqui, ó, vai ficar por cima, certo? Então, temos que fazer aqui a mesma quantidade de carreiras que fizemos desse lado, com ponto baixo, né? Indo e voltando. Só que agora a gente não vai mais fazer as casinhas, né? Vamos fazer apenas de ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, eu finalizei o meu ponto baixo, vou fazer aqui uma correntinha, vou alongar o meu fio e vou estar dando início fazendo aqui, ó, essa outra borda. Então, vou estar fazendo também 30 pontos, carreiras de ida e volta por 6 voltas. Então, eu vou adiantar e eu já retorno. Pronto, meus amores, eu vou apenas iniciar aqui, ó, com vocês, para não restar nenhuma dúvida. Dei aqui uma laçadinha e vou vir aqui, ó, pelo lado direito, né? Vou iniciar aqui, ó, no lado de baixo, no mesmo lugar que a gente iniciou no outro lado. Aqui, ó, vou estar fazendo um ponto baixo. Já aproveito para ir escondendo aqui, ó, esse fiozinho. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. E vou estar fazendo aqui, ó, mais 2 pontos, né? Chegando aqui, ó, em cima, aqui, ó, na divisão de uma carreira e outra, vou estar fazendo um ponto. Então, da mesma forma como eu fiz do outro lado, vou estar fazendo aqui. Vou estar distribuindo um total de 30 pontos para cada volta. E esse fiozinho, ó, aproveita já para ir arrematando, certo? Então, agora vocês vão estar fazendo aí a bordinha de vocês. Pronto, meus amores, retornando, finalizei aqui, ó, as voltas, as 6 voltas, né, de ponto sobre ponto. E também já apliquei aqui, ó, o meu botãozinho, esse botão aqui, ó, de camisa. Depois eu vou estar fechando. E agora, meus amores, como a pala aqui, ó, da nossa blusa, ela tem que ficar, a parte das costas tem que ficar caidinha para frente, né? A gente vai estar fazendo agora carreira de ida e volta apenas aqui, ó, na parte das costas, para poder ficar o mesmo tamanho aqui, ó, da frente. Pois a gente vai ter que estar puxando aqui a parte da frente para baixo, ó. Depois eu vou estar fechando. Quando eu for estar fazendo carreiras circulares, aí eu fecho, porque aqui a gente vai estar unindo, certo? Mas primeiro eu vou estar fazendo aqui as carreiras que eu tenho que fazer a mais em relação à parte da frente. Pronto, meus amores, então, ó, na volta anterior, a gente vai dar sequência aqui ao mesmo, da mesma forma a gente tava indo e voltando, né? Ó, na volta anterior a gente trabalhou aqui, ó, do outro lado, e agora a gente vai estar trabalhando assim, ó. Veja como é que tá aqui a nossa pala. Do jeito que tá aqui, ó, viradinho pra frente, eu vou estar virando assim, ó, para trás, e vou estar iniciando aqui, ó, certo? Então, vou pegar aqui, ó, o meu fiozinho, vou dar uma laçadinha aqui, ó, no meu fio. E a gente vai estar unindo aqui o nosso fio, vejam bem. A gente tem aqui essas duas correntes, né, aqui, ó, no canto. Cada canto aqui, ó. Vou vir aqui, ó, meus amores, nós temos as duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, nessa primeira corrente, bem aqui, ó, dentro da correntinha. E vou estar inserindo aqui o meu fio. Esse fiozinho eu já coloco para o lado de cá, ó. Porque à medida que eu vou trabalhando os meus pontos, eu já vou arrematando o fio. Então, aqui eu faço um ponto baixo, desta forma, e subo 2 correntinhas, para dar altura ao meu primeiro ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui, ó, na nossa segunda corrente, né? Das 2 correntes que tínhamos aqui, e trabalho aqui também um ponto alto. E vou seguir distribuindo um ponto alto para cada ponto aqui, ó, da volta anterior. Só que eu vou estar pegando aqui, ó, dentro do ponto, aqui, ó, na segunda correntinha. Aqui nas correntinhas eu trabalhei dentro da corrente. E aqui, ó, nos pontos eu trabalho pegando a segunda alcinha. Dando sequência aí, o mesmo formato, né? Da mesma forma como a gente vinha fazendo nas outras carreiras. Então, é só seguir distribuindo aqui um pontinho para cada ponto. Aí, quando eu chegar aqui, ó,
nesse outro canto, eu vou trabalhar 2 pontos aqui, ó, um ponto em cada correntinha. E vou retornar, fazendo um ponto para cada ponto de base. Pronto, meus amores, finalizei, né, aquela volta que eu iniciei com vocês, distribuí um ponto para cada ponto. Chegando aqui, ó, eu fiz os 2 pontos aqui, ó, no espaço das 2 correntinhas e fiz por mais 2 voltas, né? Então, eu fiz aqui um total de 3 carreiras de aumento somente aqui, ó, na parte das costas, certo? E a nossa pala fica assim, ó, vou estar ajustando aqui, vou estar colocando aqui, ó, no canto certinho que a gente vai estar unindo. E a pala vai ficar dessa forma aqui, ó, viradinha pra frente. Fica perfeita, tá bom? E agora a gente vai estar fazendo aqui, ó, estamos aqui, ó, do lado direito da nossa pala, né? Aqui, ó, não estamos do lado avesso. E aqui eu vou fazer o seguinte. Pronto, meus amores, e aqui, ó, eu vou estar fazendo apenas 2 correntinhas, ó, 1, 2 correntes. Vou dar uma laçadinha no meu fio e, ó, a gente vai estar unindo. Essa parte eu vou unir aqui, ó, nesse canto. E depois eu vou estar fazendo os pontos altos. Quando chegar aqui, esse cantinho aqui, ó, eu vou estar unindo com esse outro, certo? A gente vai estar fechando aqui as mangas. Então, fiz aqui as 2 correntinhas, vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, ó, nesse lequinho aqui, ó, na parte da frente. E vou estar fazendo aqui, ó. Vou vir bem aqui, meus amores, a gente tem 2 correntinhas, né, isso? Vou estar vindo aqui, ó, na minha primeira corrente, ó. Se você quiser colocar dentro, aqui, ó, no espaço, coloca, eu vou estar prendendo aqui, ó, dentro da correntinha. Desta forma. Inserir aqui. Vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui, ó, na minha próxima corrente e trabalho o meu segundo ponto alto. E aqui, ó, para cada ponto da volta anterior, vou trabalhar um ponto, pegando aqui a segunda alcinha, da mesma forma como a gente já vinha fazendo, ó. Então, aqui, ó, veja como fica aqui a nossa cava. Cava aqui, ó, da nossa manga, certo? Depois eu vou estar medindo para vocês. Então, eu fiz aqui apenas 2 correntes, né? Se a criança for mais gordinha, você pode estar aumentando aqui a quantidade de correntes. Eu vou estar fazendo apenas com 2. Vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto e vou seguir distribuindo um pontinho para cada ponto. Quando chegar lá no outro lado, vou estar vindo unir aqui a manga também com vocês. Olha, meus amores, eu falei que iria fazer com vocês somente aqui, ó, no canto, só que eu tenho que vir fazer com vocês aqui, ó, aqui, ó, na parte da frente. Pois agora a gente vai estar unindo aqui, ó, esse lado com esse outro, ó. A gente tem 6 carreiras aqui nessa borda, como 6 carreiras aqui. Então, vamos estar fazendo um total aqui, ó, de 6 pontos, certo? Então, vou vir aqui, ó. Vou trabalhar aqui, ó, o meu último ponto, eu pego aqui a segunda alcinha, meu último ponto antes da borda. Quando eu chegar aqui, ó, meus amores, eu não vou pegar apenas a segunda alcinha, pois não dá certo. Eu vou estar pegando aqui por dentro assim. Nós temos 6 carreiras, né? Eu vou estar inserindo a minha agulha aqui, ó, dentro da carreira, dentro aqui, ó, da volta. E à medida que eu colocar a minha agulha aqui, eu tenho que pegar embaixo também, ó. Se você achar necessário, tá costurando, vocês costuram antes, mas dá certo você ir unindo, já confeccionando os pontos. Ó, eu vou inserir aqui, ó, nesse primeiro. Vou estar saindo na minha primeira volta aqui, ó, embaixo, minha carreira de ponto baixo, para ficar um trabalho bem feito. Você observa aí direitinho, certo? Faço aqui, ó, o meu primeiro ponto dos 6. Vou laçar o meu fio, já venho aqui, ó, na minha carreira seguinte. Tenho que sair, ó, retinho. 1, 2, 3, 4, ó, aqui, ó, na quinta, embaixo. Perdão, aqui, ó, saiu.
Então, com calma, você vai fazendo aqui essa união, confeccionando os pontos altos. Fiz o meu segundo, vou vir aqui ao meu terceiro ponto, saio aqui, ó, retinho. Então, eu já fiz 3, vou estar fazendo mais 3 pontos, ó, 1, 2, 3 carreiras. Então, vou vir bem aqui, ó, pego aqui a minha terceira, volta embaixo também, faço o meu quarto ponto, venho aqui, ó, vou fazer o meu quinto ponto. E aqui eu faço o meu sexto ponto. E embaixo aqui, ó, a última carreira também, ó. Então, fica aqui uma união perfeita, certo? Ó, como ficou aqui, ó, desta forma. E agora, eu vou vir aqui, ó, só que eu não gostei esse ponto, ele ficou no intervalo aqui da última volta. Tá inserindo bem aqui, ó. Vou fazer novamente aqui esse último ponto. Fica bem aqui, ó, no cantinho. Pronto. Ó. O problema é que esse penúltimo ponto, ele ficou aqui, ó, no intervalo. Vou desmanchar esses 2 últimos e refazê-los aqui, ó. Pois o ponto, quero que ele fique aqui, ó, na carreira. Então, faço novamente. Temos que fazer um trabalho, né, bem feito. Seja para você usar, seja para você vender, temos que fazer uma peça bem bonita, com acabamento bem legal, tá bom? Ó, ficou perfeito agora. E agora, meus amores, ó, eu vou fazer o meu primeiro ponto, né, após aqui a bordinha. Chegando aqui, eu vou pegar apenas a segunda alcinha. Vou estar dando sequência, né, da forma como eu vinha fazendo. Então, vou fazer aqui, ó, um pontinho para cada ponto, pegando apenas a segunda alcinha. Pronto, meus amores, cheguei aqui, ó, no outro cantinho, né, aqui, ó, no lequinho. Estamos ainda no lado da frente. Vou trabalhar aqui, ó, os meus 2 pontos aqui, ó, dentro da correntinha, certo? Vou estar fazendo agora 2 correntes e vamos estar unindo aqui, ó, na outra lateral aqui, ó, na parte de trás, certo? Então, como aqui nós vamos estar vindo prender aqui, ó, em cima do nosso último ponto aqui, ó. Aliás, o nosso primeiro ponto. Aqui, ó, venho bem aqui e prendo. Deixa eu só ajustar aqui essa alcinha para mim tá unindo aqui com um ponto baixíssimo. Desta forma. Já subo 1, 2, 3 correntes e vou seguir fazendo um ponto aqui, ó, para cada ponto. Continuo pegando aqui apenas a segunda alcinha. E vou circular agora, né? Vamos estar trabalhando carreiras circulares. Já estamos dando comprimento aqui à nossa blusa. Fechamos aqui a manga. E depois que a gente fazer aqui o tamanho da nossa blusa, vamos confeccionar as mangas do nosso trabalho, tá bom? Então, agora é só vocês seguirem, ó, distribuindo um pontinho. Quando eu chegar aqui, ó, nas correntes, eu vou estar fazendo 2 pontos, um ponto em cada correntinha. E para cada ponto da volta anterior, sigo também distribuindo aqui um pontinho. Pronto, meus amores, já dei o comprimento aqui, ó, a nossa blusa, certo? Estarei passando para vocês a quantidade de carreiras que eu fiz para atingir aqui, ó, esse tamanho, tá bom? E também, deixa eu só virar assim, ó, já fiz aqui, ó, uma manguinha e em seguida estarei fazendo a outra com vocês, tá bom? Pronto, meus amores, e eu vou iniciar aqui, ó, mostrando para vocês, vou estar medindo, para vocês terem uma ideia, aqui, ó, o comprimento que eu fiz para nossa blusa ficar aqui, ó. Então, se eu meço daqui, ó, de cima, bem aqui, ó, do ombro,
Não tem como vocês verem direitinho, mas, ó. Pronto. Eu vou ficar aqui, ó, com 36 centímetros. Todo o tamanho, pegando aqui, ó, de cima do ombro. Se eu pego, deixa eu colocar assim, ó, porque aí vai dar pra vocês verem, né? Ó. 36 centímetros, certo? Daqui, ó, debaixo da manga, eu fiquei aqui com o tamanho de 19 centímetros, certo? E o tamanho aqui, ó, da nossa manga, pegando aqui, ó, bem aqui, ó, da gola, aproximadamente aqui, ó, 20 centímetros, certo? E aqui, ó, no finalzinho da nossa manga, a largura é de 11 centímetros. Então, 11, né, multiplicado por 2, dá aí o diâmetro, uma circunferência de 22 centímetros, tá bom? E agora eu vou falar para vocês a quantidade de voltas que eu fiz para ficar aqui com os 19 centímetros. Pronto, meus amores, então, eu estava fazendo com vocês, né, aqui essa volta de ponto sobre ponto. Quando eu cheguei aqui, ó, nas correntinhas, eu trabalhei, né, um ponto para cada corrente, eu tinha duas, certo? Aí, quando eu fui fazer a minha segunda carreira, né, eu trabalhei aqui, ó, com esse ponto cruzado, da mesma forma. Porém, eu tive que fazer apenas uma adaptação, certo? Quando eu cheguei aqui, ó, eu iniciei aqui, ó, debaixo da manga, né, aqui, ó. Veja que aqui tá o meu ponto de correntinhas, certo? Quando eu cheguei aqui para finalizar, era para mim ter apenas 3 pontos, né? Pois esse ponto aqui são 3 pontos, né? De base que a gente trabalha, e eu tinha 4 pontos. Não dava para mim fazer 2 pontinhos desses, então eu fiz o seguinte, eu fiz uma adaptação. Eu pulei 2 pontos, né? A gente vinha pulando um, trabalhava 2 pontos altos, voltava no que a gente tinha pulado e fazia o ponto cruzado. Porém, chegando aqui eu tinha 4 pontos, então eu pulei 2 pontos de base e trabalhei os meus 2 pontos aqui, o alto normal. Quando eu voltei para mim fazer o ponto cruzado, eu voltei no primeiro ponto dos dois aqui, ó. Eu pulei um e o segundo, né? Aí eu voltei aqui, ó, no primeiro ponto, veja que tá bem juntinho a esse, ó. Aí, dessa forma, eu pulei um ponto, aqui ficou um ponto sem ser trabalhado. Acredito que vocês estão entendendo, tá bom? Então, eu fiz dessa forma, pois eu fiquei com 4 pontos e não 3, para fechar aqui a nossa segunda volta, né? Trabalhando aqui, ó, com o nosso ponto cruzado, certo? Aí, eu trabalhei as demais carreiras, ó, ponto sobre ponto. Fui distribuindo um pontinho, pegando sempre, ó, na segunda alcinha, para dar aqui esse relevinho. Aí, eu trabalhei, ó. Deixa eu só organizar aqui para vocês verem bem direitinho, certo? Ó. Aí, depois dessa volta que eu fiz em ponto cruzado, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, né, de pontos altos, seguindo aí um pontinho para cada ponto. Quando eu cheguei aqui, ó, na minha 10ª volta, eu trabalhei com o fio verde, ponto cruzado. Aqui eu não tive que fazer mais nenhuma adaptação, deu certinho aqui, ó. Eu iniciei aqui, ó, o meu ponto de correntinha e chegando aqui eu tinha apenas 3 pontos, certo? Aí eu trabalhei uma volta com o fio amarelo, ponto sobre ponto, pegando aqui apenas a segunda alcinha. Quando eu fiz aqui essa volta de ponto amarelo, eu trabalhei uma volta de ponto baixo. Eu finalizei aqui, ó, fiz aqui uma barrinha de 4 carreiras de ponto baixo, porém, a minha primeira carreira, eu peguei apenas a segunda alcinha, ó. Veja que dá para vocês verem, né, ó. Então, a primeira volta das 4 que eu trabalhei em ponto baixo, eu trabalhei pegando apenas a segunda alcinha. Porém, as outras 3 carreiras eu trabalhei o ponto normal, ó, pegando as 2 alcinhas, para ficar aqui, ó, essa barrinha, certo? Então, fiquei aqui, ó, abaixo da manga, com um total de 19 centímetros, né? E de carreira eu fiquei, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí,
com 4, né, 13 vai dar o quê? 13, 14, 15, 16, 17 voltas, sendo que as 4 últimas carreiras foi em ponto baixo. Então, se você quiser fazer uma blusa maior, vocês podem estar aumentando. Antes de fazer aqui essa barrinha, ó, você pode estar aumentando aqui, ó, mais uma carreira aqui, em ponto alto. Ou até mesmo antes de fazer essa carreirinha aqui, ó, com o fio verde, para ficar na parte de baixo, você pode aumentar uma carreira aqui, ó, com o fio amarelo, né? Eu fiz 9, vocês podem estar fazendo 10, para poder fazer essa voltinha aqui, ó, com o fio verde. Vocês podem estar fazendo qualquer tamanho, usando aqui esses pontos, tá bom?